Cristo a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus em tudo vos abençoe nesta madrugada em que o Senhor se faz presente na minha e na tua vida. Amém? Tem muitos irmãos ainda que têm dúvida em relação à ressurreição dos mortos, né? E Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e disso nós falaremos um pouquinho nesta madrugada, amém? Diz assim o capítulo 4, a partir do versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo fala a Tessalonicenses, no capítulo 4, logo depois de ele fazer uma exortação à prática da santidade, logo depois de ele falar com aquele povo de Tessalonicenses a respeito da santidade. Paulo fala o quanto é importante nos mantermos santos, corpos santos, para a glória do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus veio nos santificar, e os que assim o negam, está negando não somente a santificação, porque Deus não é Deus de pecado, mas sim Deus de santidade. Então está negando o próprio Espírito Santo que veio morar em nós. Nós temos várias passagens, na verdade, quanto em relação à santificação do nosso corpo, porque o Senhor nos chama para ser santo. E a gente vê que Paulo toca nesse assunto junto com aquele povo, quando ele fala que os mortos serão ressuscitados, É muito importante nós observarmos que Paulo fala de algo que ele não recebeu de ninguém, mas que ele, claro, ele era um estudioso da lei, ele conhecia um pouco lá em Ezequiel, o que aconteceu em Ezequiel, mas Paulo teve experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte, porque se analisarmos como isso realmente aconteceu, o Senhor Jesus traz o entendimento para a gente através do seu Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, versículo 53, que diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observamos que nesse ponto, nesse evangelho, com detalhe, segundo escreveu Mateus, ele revela que quando o Senhor falou está consumado, o véu do santuário se rasgou do alto a baixo, houve tremor na terra, os sepulcros se abriram, mas somente após a ressurreição de Cristo é que os mortos se levantaram. Os que morreram aguardando em Cristo, confiando, creram nele, e muitos apareceram lá em Jerusalém. A escritora Ellen White, uma das generais de Deus, no seu livro Os Primeiros Escritos, nas páginas 184, 185 e 190, faz uma revelação a respeito dessa passagem, ao mesmo que ela adentra um pouco mais, chegando até a revelação em Apocalipse. Na verdade, nós sabemos que a Bíblia ela é escrita em parte profética, em parte histórica e em parte literária. Apocalipse especificamente, nós sabemos que ele é estudado tanto profeticamente, como histórico, como literariamente. Mas isso nos faz arremeter para entendermos mais como seria essa ressurreição quando nós lemos o livro de Ezequiel.
Muitos têm lido o Vale de Ossos Secos de uma forma diferente, mas ele tem um poder revelador muito grande ali. E em Ezequiel o Senhor revela ao profeta assim, quase que da mesma forma que acontece em Apocalipse com João, né? Que diz, veio a mão do Senhor sobre mim e me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Eu observo que é um apocalipse, né? É uma revelação como a dada em João. Ele foi dada aqui também em Ezequiel. E o que eu quero passar para vocês a respeito, claro que toda a visão profética é maravilhosa, mas ele diz, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E quando Ezequiel olha e vê que ossos batem ossos, né? Um se junta, né? Dos quatro daquele vale todo, os quatro cantos daquele vale ali, ossos batem ossos, nervos começam a se formar por cima dos ossos, tendões, cartilagem, é uma coisa sobrenatural. Começa a ver veia, começa a existir, né, cartilagem, toda a parte, toda a pele também, toda a formação até eles se colocarem em pé. É claro que é uma visão referente à situação da casa de Israel, aquele momento, né, de sequidão, aquele momento de mortandade espiritual, não é verdade? Mas também o Senhor, nesse final que eu acabei de citar para vocês, ele faz a revelação em relação a como será a ressurreição dos mortos, que foi revelado logo à frente em João. Mas também é importante ressaltarmos que quando Ellen White fala nos primeiros escritos, páginas de 184, como eu já citei, ela dá uma entrada um pouco mais em Apocalipse, não é verdade? E quando olhamos em Apocalipse capítulo 5, nós vemos a entrada dos santos. Quando João vê o Senhor em um corpo glorificado, né? 7 chifres, 7 olhos, né? E ele chega para abrir o selo. Então, ela começa a falar a respeito de que após a sua ressurreição, e de fato ele ficou, né, um período, 40 dias, diz a palavra, com os santos, e ele é elevado ao céu. E nessa parte do elevado ao céu, essa revelação é como se fosse emendada uma com a outra e revelada a João. E naquele momento acontece que os santos, os que foram ressuscitados, estavam aguardando o Cordeiro. E quando ele chega, todos começam a entrar. E a Bíblia fala que começaram a cantar um cântico novo, né? Pois o Cordeiro, aquele que era morto e ressuscitou, podia abrir o selo. É uma visão maravilhosa, né? Porque mesmo a palavra nos revelando, a escritora ela dá um detalhe, né? Emendando essas duas passagens, tanto a parte do rasgado véu como a parte de Apocalipse de João também. Irmão, notamos claramente em toda a Bíblia que há um detalhe. Quando Paulo fala, o que eu quero trazer para vocês é isso, que quando Paulo fala sobre santificação do nosso corpo, né? Que o nosso corpo é santo, que Deus nos leva à santificação, tem um propósito para isso. Isso é muito importante você entender, porque nós estamos falando de um corpo, esse corpo que é nosso, que é templo e morada do Espírito Santo. E quando nós vemos a ressurreição dos mortos, atente para esse detalhe, que na antiga aliança, embora a sombra das coisas futuras, nós observamos passagem que guardaram os seus ossos. Por exemplo, José mesmo. José teve uma visão, né? José tinha a revelação do Senhor através de sonho, e ele disse ao povo: olha, daqui a um tempo o Senhor vos visitará. Peço que pegue os meus ossos, recolha daqui e leve para onde o Senhor, para a terra prometida. Outra revelação importante é Eliseu, os ossos de Eliseu, após a morte e o sepultamento de Eliseu, a palavra do Senhor diz que um homem caiu sobre a sepultura de Eliseu, e os seus ossos, ao tocar nos seus ossos, ressuscitou aquele moribundo, ou seja, aquele morto. Ressuscitou aquele morto. É poderoso essas palavras, que a gente começa a entender que há vida
aqueles que santificam, que os seus corpos são santificados em Cristo Jesus, que caminham segundo a vontade do Senhor, através do Espírito, santificado em relacionamento, a unção de Deus, a presença de Deus. Não tem como você andar com Deus e não viver a presença de Deus. Não tem como você andar com Ele e não sentir a sua presença. Não tem como você ficar na presença do Altíssimo e não ser impactado com o mundo espiritual. Não tem como você viver debaixo da presença do Senhor sem ser envolvido a sua carne em santidade, os seus ossos, os seus nervos. O que eu quero falar aqui é muito poderoso, mas nesse vídeo eu não vou falar. Eu não vou falar o que eu quero dizer aqui. Mas quando você é tocado por Deus, Deus vem habitar em você. Lembra aquela passagem de Enoque? Que diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Meu Deus, como está forte aqui. Oh Jesus, essa revelação veio agora, trazendo a respeito desse assunto. Quando Deus o tomou, ou seja, eu quero dizer para você que quando você anda com Deus, Deus o toma. A velha aliança era a sombra das coisas que iriam acontecer. Quando o Senhor revela ali a João como seria a ressurreição dos mortos, quando revela a Paulo a ressurreição dos mortos, ele está revelando, está ensinando como será. E tudo que a gente vê ali, a gente vê também na antiga aliança os acontecimentos. Não é verdade? Então o que nós vemos ali, quando aquele morto toca os ossos de Eliseu, há unção, há poder de Deus ali nos ossos de Eliseu. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Olha lá em 2 Reis. Quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Sinal esse que foi dado como testemunho de Jesus, lá em Mateus 27:53, que após o rasgar do véu, após a ressurreição de Cristo, os mortos que estavam na tumba ressuscitaram e deram testemunho. Ellen White detalha a respeito disso. Ali dentro de Jerusalém, testificaram aos santos. Não adiantou sobre a ressurreição os fariseus enganarem, dando um punhado de dinheiro àqueles homens, àqueles guardas, para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Não adianta. Os próprios mortos que ressuscitaram do túmulo testificaram a respeito de Jesus. Testificaram a respeito de Jesus. Entrou na cidade e muitos viram os corpos dos santos que morreram em Cristo, falando, testificando, consolando. Entre eles ali, olha, mas eles não morreram? Olha, é importante falar isso porque anos atrás eu enterrei um ente querido meu. Eu não era crente naquele tempo, mas quando eu cheguei naquele lugar para enterrar, não tinha espaço para enterrar. Então tinha um ossário lá. Eu disse, rapaz, onde é isso? Não, vou abrir um lugar agora e retirar. E eles retiravam lá, em locais públicos. A maioria deles retira os ossos daquelas tumbas, pessoas que já estão há mais de 3 anos, 4, 5, e coloca num lugar chamado ossário, E alguns lugares são bem organizados, alguns estados, algumas prefeituras, mas outros, eles colocam num ossário qualquer lá e junta osso com osso, osso de uma pessoa com osso de outra. É uma coisa totalmente desorganizada. Mas quando eu li a passagem, não tem como você falar disso e não sentir a unção de Deus ao seu redor, porque quando você fala a respeito, quando eu começo a ver ali aquele ossário cheio de ossos, no dia que eu fiz a visita naquele ossário, e a gente começa a ter um entendimento do vale de ossos secos e ossos se movimentando, vindo de um canto a outro, tocando. O profeta chega a dizer, eu vi barulho de ossos batendo em ossos. Vinham ossos dos 4 cantos ali daquele vale e batiam um com o osso, ou seja, sentiam um osso de um pé, do dedinho, da mão num canto, no outro, espalhado naquele vale de ossos secos. Quando, conforme a palavra do Senhor, aqueles ossos se movimentavam, vinham de um canto a outro e tocavam, e se emendavam, e se fechavam. Se era a mão, os ossinhos da mão se juntavam completamente. Ou seja, uma vez do Senhor, na santificação, para sempre é do Senhor. Quando a unção do Espírito entra em você e você vive no Espírito, você já não consegue ser a mesma pessoa. Eu falei no último vídeo, você já não é o mesmo. À medida do que você vai vivendo em Deus, você vai recebendo de Deus. De forma que o teu corpo é impregnado com o espiritual, os teus ossos é impregnado com o sobrenatural.
De forma que naquele grande dia o Senhor dirá: benditos do meu Pai, vinde ao gozo eterno, e você, os seus ossos, se reunirá com os teus próprios ossos, formará tendões, formará nervos, formará carne, formará pele, e você se levantará para o gozo eterno, porque assim diz a palavra, que os mortos em Cristo ressuscitarão e será transformado. Eu acredito que naquele momento ali que ressuscita, for subindo ao céu, é transformado ainda em glória. Mas primeiro os que morreram, conforme as palavras de Paulo. Isso é muito poderoso para nós termos um entendimento de como é a ressurreição dos mortos. Mas sobre essa questão dessa impregnação da unção nos ossos, falaremos disso em outro vídeo, não nesse, porque até aqui nos permitiu o Senhor. Então a santidade é o caminho da ressurreição. É a santificação que você tem através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, do poder de Deus, do relacionamento. Por isso que eu disse o quanto tão importante você ter relacionamento. À medida que você tem relacionamento, você se aproxima de Deus. E tendo contato com Deus, é impossível você não ser impactado com a presença do Altíssimo. Espero que esse vídeo tenha lhe aberto o entendimento e que Deus em tudo vos abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Em nome de Jesus. Amém.